Olá, tudo bem com você? Vamos conversar sobre reações, mas reações químicas. Eu sou Elis Broietti, floral terapeuta reikiana e professora de ciências e matemática. E hoje esse podcast é dedicado aos meus estudantes de ciências. Vamos apresentar sobre as reações químicas. Mas antes, eu quero pedir uma coisinha. Dá o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, assim você vai receber e ficar sabendo sobre todos os podcasts e vídeos que eu postar aqui, né? Bom, mas o que é uma reação química ou transformação química? Elas ocorrem quando são rompidas as ligações químicas entre os átomos dos reagentes. No início da reação, né? Aqueles elementos que estão lá são os reagentes e um novo arranjo de átomos que é formado, gerando então os produtos. Ou seja, essas substâncias são totalmente diferentes daquelas que a iniciou. Todas as reações químicas ocorrem rearranjos de átomos, mas assim, a quantidade de átomos se mantém igual. Então, a quantidade de átomos no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos nos produtos, ok? Quando o processo de quebra é formado de ligações e libera mais energia do que absorve, a gente diz que essa reação é exotérmica. Agora, quando a quebra dos reagentes e a formação de produtos necessitam de mais energia do que liberam, dizemos que a reação é endotérmica. Existem alguns tipos diferentes de reações químicas. Por exemplo, quando as reações químicas ocorre, por exemplo, queima do enxofre na presença do gás oxigênio, em que mais de uma substância se origina de um único produto, a gente chama de síntese. Existem substâncias compostas que podem ser decompostas em mais de uma substância. É o caso, por exemplo, da água oxigenada, que também recebe o nome de peróxido de hidrogênio. Quando ela reage e dá origem à água e o gás oxigênio, então formou dois produtos. Então, esse tipo de reação em que uma substância se decompõe em duas ou mais substâncias é chamado de reação de decomposição, ok? E esse processo ele pode ser acelerado pela presença de luz e pela presença de calor. Outra evidência da ocorrência de uma reação química, né, é quando a mistura de duas substâncias líquidas gera um produto sólido. Daí a gente chama de precipitado. Então, precipitou, ok? Mais um exemplo, vamos lá. Vamos mais um tipo de reação química. Existe um tipo de reação química que chama-se oxirredução. E pode acontecer não somente na presença do gás oxigênio, mas também entre diferentes materiais constituídos de átomos capazes de doar ou receber elétrons. Quer um exemplo? Um prego de ferro enferruja, certo?
Por quê? O metal reage com o gás oxigênio presente na atmosfera e produz outras substâncias que compõem o ferrugem, o que pode ser observado pela corrosão do material e a mudança de cor, né? A gente observa quando um prego enferrujou pela cor e aquela corrosão, né, no material. Agora, quando uma reação de oxidação produz energia na forma de luz e calor, dizemos que ocorreu uma combustão. E esse tipo de reação depende, em sua maioria, da presença de gás oxigênio, mas pode também acontecer com outra substância que tem uma grande capacidade de receber elétrons, ok? Então, reações químicas ocorrem quando as ligações, né, são rompidas. Então, nós temos inicialmente os reagentes e produz lá no final os produtos. Nós temos reações que são exotérmicas ou exotérmicas, né, e endotérmicas. Então, as exotérmicas libera mais energia do que absorve. E a endotérmica é aquela que, na formação dos produtos, necessita de mais energia do que liberar energia, ao contrário, né? E os tipos de reações que existem são síntese, decomposição, precipitado, oxirredução e combustão. Então, atividade. Escreva aí no seu caderno cada uma delas e coloque um exemplo e mostre para sua professora, ok? Aprendemos? Já curtiu? Compartilhou com os amigos? Se inscreveu no canal e ativou os sininhos? Faça isso porque logo teremos mais atividades. Beijos da Profelis. Até o próximo podcast.